Olá, amigos e amigas do nosso canal. Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade ao nosso quadro especial sobre os trabalhos de Hércules e os signos do zodíaco. Vamos, assim, aprofundar no segundo trabalho de Hércules agora, que é a captura do touro de Creta, relacionando diretamente esse trabalho com o signo de touro do zodíaco, né? Então, tudo isso segundo a interpretação esotérica da obra de Alice Bailey. Bom, nós até já falamos um pouco sobre isso aqui num vídeo em que a gente falou sobre todos os signos, né, associados aos trabalhos de Hércules, e aí eu deixo aqui nesse card, né, um link para vocês assistirem o resto. Mas agora nós vamos falar com um pouco mais de detalhes, né, sobre essa relação entre o segundo trabalho de Hércules e o segundo signo do zodíaco, né, entendendo que essa ordem que a gente está colocando aqui dos trabalhos não é a ordem oficial que a gente encontra nos livros mitológicos, mas eu também já disse nos outros vídeos que essa ordem é uma ordem específica, esotérica, que está sendo considerada assim pelo mestre Descartes, que é o orientador, o mestre orientador de Alice Bailey, né? Então vamos mostrar aqui o contexto mitológico, né, a perspectiva psicológica junguiana dessa relação, dessa questão toda, e por último a perspectiva esotérica, tendendo um pouco para a teosofia, certo? Então fiquem conosco para ver tudo isso depois da nossa vinheta. Bom, sem mais delongas, eu quero mostrar para vocês os dois livros que servem de base nessa palestra aqui. Esse aqui, que é o próprio livro de Alice Bailey, Os Trabalhos de Hércules, né? Simples assim. E esse aqui de Iva Marques, da mesma editora, né? Da editora Avatar, que é de lá de Niterói, do Rio de Janeiro, que reproduz os livros de Alice Bailey todos, né? Então, é de Iva Marques da Fonseca, Astrologia e os 12 Trabalhos de Hércules, segundo os ensinamentos de Alice Bailey. Então, esse livro aqui, ele torna o de cá mais simples, a tarefa de entender esse daqui mais simples. Então, eu recomendo os dois. Eu acho que vocês vão acabar entendendo um pouco mais de astrologia esotérica, estudando esses livros que nós estamos falando aqui, tá certo? Bom, então sem mais delongas, vamos falar logo, começando pelo contexto mitológico, né? No mito de Hércules, ele recebe a missão de capturar o touro de Creta, né? Enviado por Poseidon, né? Originalmente, o touro era um presente do rei Minos, que deveria sacrificá-lo em honra do deus do mar, né? Minos recusou a cumprir esse acordo, provocando uma ira de Poseidon, né? Que é o deus do mar, Netuno, né? Em Roma, né? E aí ele transformou o touro em uma criatura furiosa e selvagem. Hércules, em sua jornada, não apenas domina o touro com toda a força que ele tem, né, que ele possui, que a gente já sabe que é característica dele, mas ele leva esse touro vivo de volta para o rei Euristeu. Esse detalhe é significativo porque Hércules não mata o touro, mas submete a ele sem destruição à vontade dele e tudo mais. Então, isso demonstra a necessidade de domar, né, as energias instintivas e não negá-las e eliminá-las em si. Então, a ideia que já aparece aí como mensagem, né, de sabedoria, é a ideia de não destruir, de preservar. Então você vê que isso está tudo bem associado ao signo de touro, né, a preservação da vida, a continuidade da vida. Então na mitologia o touro simboliza a força, a fertilidade, o poder incontrolado. É uma metáfora para as energias que precisam ser equilibradas na vida do ser humano. Bom, dentro do contexto astrológico, a gente pode entender que na astrologia esotérica o signo de touro ocupa uma posição de destaque, né, como o arquétipo da materialização da luz divina na Terra. Então ele é regido por Vênus no plano exotérico, mas sob a ótica esotérica, sua energia é compartilhada com Vulcano, o ferreiro celeste, que molda o espírito através das provas materiais, né? Alice Bailey explica em Os Trabalhos de Hércules, em seu livro Astrologia Esotérica, que touro é o signo do desejo, né, transmutando em aspiração espiritual. Ele governa o processo de iluminação simbolizado pelo olho de touro, que representa o desenvolvimento do terceiro olho e a percepção superior, além da matéria densa. A energia taurina conecta-se diretamente com a polaridade entre desejo e propósito, né? Na rota invertida, que simboliza o caminho do discípulo,
Touro deixa de buscar a satisfação dos desejos pessoais e passa a trabalhar pela realização de ideais mais elevados, né, representando a vontade divina. Como um signo fixo do elemento terra, ele ensina estabilidade, paciência e determinação, mas também apresenta desafios no que diz respeito ao apego e à inércia. A sua relação com Vulcano mostra para a gente que ele, sendo aquele deus ferreiro que produz os materiais, vamos dizer assim, todos os instrumentos e as ferramentas e armas também, né, dos deuses e heróis, ele também pode significar aquele que produz com presteza, com cuidado, com trabalho, com precisão, com arte, né? Então não é à toa que Vênus está presente aí, porque no início, Touro, né, no seu processo de desenvolvimento, atua como alguém que vem de uma agressividade muito forte e precisa dessa agressividade para sobreviver dentro da vida de combate de predadores, etc., considerando uma vida primitiva desde o tempo dos animais, mas depois ele abandona esse sentido e começa a usar a inteligência e a habilidade artística para poder conseguir preservar-se com outros instrumentos, com outros caminhos que ele tem no seu desenvolvimento. Então por isso que ele deixa esse caminho e começa a trabalhar, e o Vulcano é perfeito nessa representação, porque ele é aquele que faz com esmero, com tenacidade, então está associado à tenacidade, está associado também à preservação, está associado à criação de instrumentos, à habilidade com a arte, a capacidade de realizar as coisas, e também o cuidado com o material, com o físico, né? Com o corpo. Por isso que também ele está associado a ilusões, de alguma forma, ao Maya, ao corpo, à representação, à manifestação, a Kundalini expressa, dessa vez não só ela presa, como estava em Áries, né? Como associado ao chakra Muladhara, que é o chakra básico, agora no chakra sacro, né? Que é o Svadhisthana, a gente tem ele manifesto na sexualidade, manifesto na associação com a relação com o outro, no bote que é dado pela cobra, vamos dizer assim, e de alguma forma atuando com a materialidade, atuando no físico, fazendo acontecer de alguma forma algo que antes era potencial. No contexto astrológico de Touro, na captura do Touro de Creta, isso nos lembra que as energias terrestres, quando não dominadas em si, né, podem se tornar forças destrutivas, né? Mas quando equilibradas e orientadas espiritualmente, tornam-se a base para o serviço altruísta e o cumprimento do plano divino na Terra. A gente sabe que o segundo chakra tem a ver com criação também. Tem a ver com a criatividade, mas uma criatividade do mundo material, diferente do quinto chakra, que também está associado ao quinto signo, que é, de certa forma, a gente pode dizer que é o de Leão, que é uma criatividade mais transcendente, uma criatividade mais artística, mais profunda. Então, de certa forma, Touro também é uma criatividade artística, mas muito mais no material, na criação, na manifestação na Terra dos ideais espirituais, né? Então, Hércules, ao capturar o Touro, isso representa simbolicamente o triunfo da alma sobre os impulsos inferiores, que são aqueles que vêm do chakra anterior e que precisam ser trabalhados, mexidos, melhorados, né? Colocando eles a serviço de um propósito maior, né? Então, essa visão reflete o ensino teosófico de que a matéria, quando integrada ao espírito, se torna um veículo para a manifestação divina. Bom, dentro da perspectiva psicológica junguiana, né, a gente pode dizer o seguinte, que o trabalho de Hércules pode ser visto como uma integração dos aspectos instintivos e terrenos da psique. O signo de Touro, regido por Vênus, está associado à sensualidade, ao prazer e à materialidade, mas também à teimosia e ao apego. Se a gente entende que Jung tentava fugir um pouco daquele domínio do lado sexual, a presença de Vênus aí tanto pode tender para esse lado, como também tender para a arte, para a beleza, para a sublimação daquela energia criativa em atividades artísticas, em atividades produtivas do mundo. E é isso que Touro tem a ver com cuidado com o corpo, tem a ver com a alimentação, com a saúde, com a preservação do corpo, por isso a saúde. Então tudo isso tem ligação dentro da psicologia junguiana a esse arquétipo de Vênus, de Afrodite, da beleza, da busca da beleza, né? E Carl Jung, descrevendo a individuação como um processo de integrar aspectos inconscientes ao consciente, permitindo que a pessoa alcance um equilíbrio entre os instintos e a espiritualidade, dá um sentido a esse
essa mensagem de touro, né, que representa as forças primordiais da natureza humana e, embora essenciais, precisam ser dominadas para não nos escravizarem, né? Então tem a ver com a natureza, tem a ver com a preservação da natureza, tem a ver com, ao mesmo tempo, com o arcano maior da Imperatriz, e entre os arcanos menores eu diria que o que mais tem a ver é o 4 de ouros, né? Que é aquele da, digamos assim, do apego, da ganância. Então, um tendendo um pouco para o lado mais negativo, outro tendendo um pouco para o positivo, entendendo que o 4 de ouros não é necessariamente negativo, né? Entendendo que é um cuidado com a preservação, com o que vai se manter dos bens materiais. Então isso tem tudo a ver com o touro também, que tem um cuidado com a estabilidade, com a busca da segurança material, segurança financeira, segurança econômica, né? Como também a segurança em tantos outros aspectos, por ser elemento terra. Então o triunfo de Hércules reflete essa capacidade, né, do indivíduo de usar essas energias, né, de segurança, né, como ferramenta para o crescimento, e em vez de ser controlado por ela, né. Quando isso se exacerba, quando isso se torna unilateral demais, acaba criando síndrome de pânico, apego, ganância, avareza, essas coisas, né, que a gente sabe que podem acontecer quando a pessoa tende a um caminho mais desequilibrado, descontrolado. Ou um cuidado excessivo do corpo, ou um fisiculturismo muito grande, ou até, às vezes, uma anorexia por querer ficar sem comer para poder preservar um corpo mais magro e esbelto. Enfim, todas essas coisas podem acontecer, mas também com cuidado, com equilíbrio, a gente consegue utilizar essas energias de forma benéfica. Eu queria fazer depois um vídeo aqui para vocês sobre a questão do signo típico, né? Da pessoa que se considera típico daquele signo mesmo. Conversando com um amigo essa semana, eu falei sobre isso, porque ele se considerava típico daquele signo, mas eu disse que às vezes não é bem assim, porque um signo muito típico, quando ele é totalmente aquele signo, como todos os planetas dentro daquele signo, ou quase todos, ele acaba sendo exagerado dentro daquela perspectiva. É bom que a gente tenha um pouquinho de divisão, de equilíbrio entre as energias, entre as tendências, para que a gente possa exercitar todas elas nessa encarnação sem chegar a um desequilíbrio muito grande. Claro que uma pessoa, mesmo não sendo típica, tendo as características mais fundamentais daquele signo, podem também tender a isso. Mas a possibilidade de acontecer da pessoa ser aquele signo escrito totalmente claro, totalmente direto e sem conseguir fugir daquelas energias é muito maior quando existe uma tendência maior. Então a gente vai falar num vídeo sobre isso aqui, mas a gente pode perceber que a gente está falando aqui dessas energias de touro, dessas energias do touro de Creta, do trabalho de Hércules, mas a gente está falando de uma coisa típica, uma coisa que acontece com a energia pura, mas quando ela se mistura com as outras situações do mapa astral, da configuração astral, vocês sabem que isso diminui um pouco, muda, tende para outra realidade, se mistura com outras realidades que a gente pode entender melhor quando a gente faz esse estudo maior, tá? Dentro de uma perspectiva esotérica, com base em Alice Bailey, né, com a orientação do mestre Descartes, a gente pode dizer que o signo de touro é profundamente ligado à iluminação espiritual. Bailey associa o signo, né, ao símbolo do olho de touro, como eu já disse, né, que é uma referência ao terceiro olho, né, o centro da visão espiritual, e permite a gente perceber a realidade além das aparências materiais. Isso já é uma transcendência do touro, é o touro conseguir se libertar desse vínculo do mundo material, mas como todo signo é um eixo, contendo o seu oposto, né? Então a gente sabe que o oposto de touro é escorpião, então de certa forma o escorpião já vai dar aquele caminho do touro para buscar a transformação, a mudança interna, o morrer algumas coisas, o esquecer de coisas que a gente está muito apegado, fazer aquela coisa que a gente está muito apegado, morrer para que outra possa surgir, para que a gente não fique tão apegado. Então repare que os signos têm o seu oposto e no seu oposto uma complementaridade. Assim como o escorpião, ou Plutão, a gente tem também uma continuidade, um oposto complementar em touro. Bom, o segundo trabalho de Hércules ensina para a gente o desapego, né, a transformação do desejo em aspiração espiritual. Então, no livro Os Trabalhos de Hércules, a gente vê Alice Bailey afirmar que o touro é um símbolo das paixões e dos desejos terrenos que prendem a alma ao mundo físico. A captura do touro, então, representa a transmutação dessas energias inferiores em forças espirituais que impulsionam a alma em direção à iluminação.
Então é um caminho bem óbvio, bem direto, né? A interpretação é até clara, bem clara nesse. A gente sabe que com o fracasso do trabalho de Hércules associado a Áries, havia um cuidado muito maior, então por isso a necessidade desse cuidado de não errar nesse segundo, por isso esse cuidado muito forte de fazer tudo certinho, tudo bonitinho, tudo bem feito, para as coisas acontecerem da melhor forma possível, e por isso esse cuidado com o mundo material, porque o mundo material, o que está se fazendo nele vai ser de grande importância aí, né? Por conta do cuidado, da preservação e tudo mais. Então, segundo o mestre Descartes, em O Tratado sobre Magia Branca, Touro governa o desejo, ou Kama, né? Que a gente sabe que é associado ao corpo astral, que é associado ao desejo, à emoção, às energias da emoção, né? E quando transmutado, ele se transforma na força magnética que conecta o humano ao propósito da alma. Então, o corpo astral, assim como o duplo etérico é a conexão do corpo físico com o astral é a conexão do corpo físico e etérico com o mundo mental, com o campo mental. Então, a gente tem uma importância muito grande no astral nessa questão de manter o equilíbrio, de preservar a gente em contato com esse mundo mais sublime, mais transcendente. Bom, se a gente falar sobre, dentro de uma perspectiva teosófica, com base em Helena Blavatsky, a gente vai dizer que ela, a HPB, em Doutrina Secreta, identifica o touro como um dos 4 símbolos do zodíaco fixo, né? Junto com o leão, a águia, que faz alusão ao signo de Escorpião, no caso, né? E o homem em si, que traz o significado correspondendo ao signo de Aquário. Todos esses signos formam uma cruz, então eles têm opostos, aí, então por isso que tem o touro e o escorpião, o leão e o aquário como signos fixos, né? Então é uma qualidade dentro dessa triplicidade aí, né? Bom, quando eu fiz a palestra, eu também preparei uns textos meus, né? Escritos por mim mesmo, né? Utilizando uma página somente para cada signo, então eu não queria perder esse material que eu escrevi e eu vou ler para vocês aqui, tá? O poder de touro e de Afrodite para atrair abundância vai além do domínio do que é físico e material. Esse poder de atração, que tanto foi retomado no início do século XXI, sob o nome de Lei da Atração, está centrado em Alcione, o grande sol central da galáxia, localizado nas Pleiades. Alcione exerce atração estável e contínua no nosso Sol e nos planetas que o orbitam. Para os antigos, a atração de Alcione simbolizava a força do espírito de atrair a matéria. Alcione mantinha os mundos em suas posições. O espírito atraía e animava a matéria. Órion, o caçador ou buscador, também está localizado na constelação de Touro, assim como Aldebaran, o olho do touro. O poder aqui em questão é o poder dos elementos, das forças da natureza, da eternidade e do amor como atração física, como o desejo material. O vigor taurino é o vigor da própria Mãe Terra. O fio de Ariadne é o símbolo do mito do Minotauro, que representa essa conexão afetiva, amorosa, salvadora de Perseu, e que no mito de Hércules se concluiu de uma vez por todas o instinto animalesco corporal e físico, também característico de Touro. Em sua polaridade atrativa, complementariedade dos opostos e hedonismo físico, esse trabalho se relaciona com a sexualidade, ao culto do corpo, aos prazeres humanos, ao amor terreno e taurino, mas também está associado à libido, à energia psíquica, à luz da psicologia junguiana, à determinação e o poder criativo do regente esotérico do Touro, que é o planeta Vulcano, existente agora apenas no etérico por ter sido atraído pelo Sol. A atração, mais uma vez, ditando as regras de uma energia que é de terra, do regente mundano Vênus, e que é fogo no seu regente esotérico Vulcano. Então, Touro, a captura do Touro de Creta é a busca do valor e do sentido. Os desafios são aprendizagens sobre a natureza dos desejos, e o dom é o desapego. Bom, o Touro nos ensina também que a gente precisa entender que não existem fracassos. O fato de Áries ter fracassado e Touro ter continuado a tarefa, como eu disse, que Touro é um signo bom para continuar o trabalho de Áries, mostra para a gente que a gente sempre vai ter isso na vida, e até aquelas coisas que parecem ser fracassos são aprendizados para a gente, para a nossa vida,
com a nossa vida espiritual, entendendo a vida como uma experiência, um processo de aprendizado, né? O labirinto também tem um significado muito importante para mostrar que existem caminhos tortuosos que a gente pensa que são os melhores, né? O próprio corpo é o Maya, é um caminho para isso. Tudo aquilo que diz respeito ao corpo mostra a gente que o corpo é uma ferramenta, é um instrumento, assim como os instrumentos criados por Vulcano, por Hefesto, né, também, que é o deus na mitologia grega, como ele é chamado. Então, o corpo é o nosso instrumento. Então, é um instrumento que a gente precisa usar. Então, é esse labirinto que a gente tem para poder percorrer, para poder conhecer melhor, se autoconhecer através dele. E ele também é um Maya, porque é uma ilusão. O labirinto tem a ver com ilusão, tem a ver com aquilo que a gente ainda precisa percorrer e precisa descobrir para poder encontrar a solução, encontrar a saída perfeita, né? O touro como desejo a ser conquistado, controlado, de certa forma, também é uma conexão muito forte com essa coisa, né, do corpo que precisa ser trabalhado, que precisa ser entendido, a sua real função, sem cultuar demais e sem desprezá-lo também completamente, né, mostrando que essa energia que antes era de agressividade em Áries, agora é uma energia de preservação de uma vida saudável, de uma vida natural, de uma vida mais equilibrada. Então é por isso que a regência esotérica do Vulcano é daquele que é capaz de, através do fogo, forjar a realidade, através do seu poder criativo, do seu poder mais espiritual do que material, realizar tudo que precisa, manifestando na Terra, no físico, as coisas que são necessárias, né? O símbolo do apego 4 de ouros tem a ver com isso também, que eu já falei para vocês, mas que tem a ver com essa possibilidade de também saber ter segurança, saber controlar também, para não perder tudo que conquista, porque esse também é uma tarefa importante de ouros, é uma tarefa importante de touro, que é a capacidade de conseguir fazer as coisas se preservarem, as coisas se manterem na sua plenitude, sem que elas se percam, sem que elas minem, sem que elas se destruam, que elas acabem perdendo o seu poder, a sua força, né? Karen Ramaka Zondark fala que o principal tema de touro é a busca de novas formas de existência segura para a sua individualidade, sem precisar mais do combate agressivo como em Áries. Então é o desejo se transformando em afeto, a capacidade de sobreviver se transformando em preservação. Tudo isso faz o touro representar o poder estabilizador, né? Aspecto criativo da natureza, né? Sob esse prisma, o touro é uma força dual. Ele pode ser uma energia bruta e descontrolada, ou um motor criativo alinhado com o propósito divino. Tanto na ida quanto na volta, porque a gente está sempre analisando um caminho que vai de Áries a Aquário, como o que vai de Aquário a Áries, tanto o sentido evolutivo como o sentido involutivo, entendendo o evolutivo como manifestação, como saindo do divino e vindo para a matéria. A teosofia ensina que a energia do touro deve ser canalizada para o serviço como uma forma de usar os dons materiais e físicos para beneficiar a humanidade, né? Essa lição reflete o processo de elevação da energia Kundalini, né, como eu falei, que governa o chakra, que é governada pelo chakra raiz, mas que se manifesta logo em seguida no chakra sacro, né? E é uma energia poderosa, né, que só atinge o seu verdadeiro potencial quando sobe em direção aos centros superiores da consciência. Entendendo que existem vários níveis de Kundalini, ou Kundalini, né, como muitos chamam. E a gente pode entender também que vários níveis menos sutis de Kundalini percorrem já o nosso corpo, mesmo sem estar com todos os chakras despertos. Isso é muito importante dizer. E essa energia da Kundalini é que faz a manutenção do nosso corpo, é que faz a gente atuar, agir, ter energia para atuar sobre as coisas. O impulso é de Áries, mas a manutenção desse impulso, fazendo as coisas acontecerem, é de touro. Tanto que muita gente diz que touro é o grande continuador de Áries. Então, se um ariano não consegue terminar as coisas, só começar, o touro é perfeito para fazer isso. Ele é a pessoa perfeita para poder terminar os trabalhos incompletos dos arianos, ou aqueles que têm Áries ativo, né? No trabalho de Hércules, o touro simboliza o desafio de lidar com essas energias, né? Ao capturá-lo, Hércules demonstra que o ser humano pode superar o apego da materialidade e usar ela para a evolução espiritual. Bom, então como conclusão eu posso dizer que o mito da captura do touro de Creta é uma metáfora para a luta humana entre o apego e a transcendência.
seja na visão psicológica, seja na abordagem esotérica, seja na abordagem mítica em si mesmo, aprendemos que a verdadeira história não está em negar nossos desejos, mas em transformá-los em forças construtivas. Se você sentiu falta do próprio mito em si, do trabalho de Hércules, assista um vídeo que eu indiquei lá. Quando vocês clicam no card que eu boto aí, que eu estou colocando novamente, vocês não vão fugir do vídeo, não vão deixar de continuar a ver, simplesmente ele vai fazer uma conexão, né, se você estiver no computador, vai fazer uma conexão com esse link e você vai poder ver ele aparecendo no seu, logo depois na descrição lá, que ele vai ser linkado para você depois assistir, certo? E eu aproveito agora para aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam, por favor, deixem um like nesse vídeo aqui se gostaram e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente colocar um vídeo no canal desses assuntos que vocês estão vendo aqui, certo? É muito importante fazerem isso, gente, porque eu deixo sempre para o final. Hoje eu estou falando aqui no meio, de certa forma, porque às vezes as pessoas não chegam até o final, e é muito importante para a gente, para manter o canal, para fazer o canal funcionar, certo? Essa lição do touro é especialmente importante para aqueles que são influenciados pelo signo de touro, obviamente, né? Ou que tem o touro de alguma forma constelado, ou assinalado, ou fortemente atuante no mapa de vocês, né? E o que precisam fazer para equilibrar suas conexões com o modo material, com a busca por propósitos espirituais mais elevados, é exatamente a mensagem que este trabalho de Hércules tem para trazer para a gente. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje, né? Agradecendo àqueles que ficaram até o final, agradecendo muito, né? E por isso eu digo a vocês novamente que se inscrevam no canal, apertem o sininho e coloquem o like aí se gostaram desse vídeo, tá? Convidem outras pessoas para assistirem esse vídeo também, para participarem desse canal, para se inscreverem e comentem também, colaborem conosco no que vocês puderem em relação a essas interações aí, porque vão ajudar muito o nosso canal a continuar existindo. E não custa nada para vocês, é a forma de agradecimento caso tenham realmente gostado desse vídeo, tá? E eu de antemão agradeço de coração por terem feito tudo isso. Nos vemos então no próximo vídeo e um grande abraço.